Oi, pessoal, tudo bem? Olha, para quem convive com a psoríase, a pandemia de Covid-19 com certeza trouxe um monte de dúvidas e preocupações novas, né? Perguntas como: será que meu tratamento me coloca em mais risco? Devo parar de tomar meu remédio? O que eu faço se tiver contato com alguém que pegou o vírus? Essa incerteza toda pode ser bem desgastante. A ideia aqui é justamente trazer um pouco de clareza, com base no que os especialistas disseram na época. Vamos lá. Para a gente organizar o nosso papo, a gente vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, qual é o risco real para quem tem psoríase? Depois, como lidar com o tratamento? O que fazer se houver exposição ou se a infecção acontecer de fato? E por último, uma coisa curiosa: como a própria Covid-19 pode aparecer na pele? Então, vamos começar com a questão principal. Ter psoríase por si só aumenta o risco durante a pandemia? A resposta não é tão simples, não é um sim ou não. Na verdade, depende de alguns fatores. Essa é a grande dúvida, né? E a resposta é que depende. A psoríase grave, por si só, já pode estar ligada a um risco um pouco maior de infecções em geral. Mas o fator que mais pesa aqui, na verdade, é o tipo de tratamento que a pessoa está fazendo. Para ajudar a visualizar isso, as sociedades médicas criaram essa pirâmide de risco. Pensa assim: lá na base, de azul, está o risco ausente. É para quem usa tratamentos tópicos, sabe? Pomadas e cremes. No meio, de laranja, o risco é leve, que geralmente inclui quem toma doses baixas de metotrexato. E lá no topo, em vermelho, o risco moderado a grave, que engloba doses mais altas de metotrexato e os medicamentos biológicos. Então, o processo para entender o risco pessoal fica bem mais claro, né? São 3 passos. Primeiro, a pessoa se localiza na pirâmide de tratamento. Segundo, ela soma a isso os fatores individuais, idade, se tem outras doenças como diabetes ou pressão alta e também se a psoríase está controlada ou não. E terceiro, com base nisso tudo, o médico consegue traçar a melhor estratégia de prevenção para cada caso. E aqui tem um ponto que é fundamental. Muitas vezes, o risco maior não vem só da psoríase em si, mas das comorbidades que costumam andar junto com ela. Hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso, que é comum em quem tem psoríase, também são fatores de risco importantes para uma Covid-19 mais grave. Essa sobreposição é a chave da questão. Bom, e isso nos leva direto para a segunda grande pergunta, uma que gerou muita ansiedade. O que fazer com a medicação? Aquela que mantém a psoríase sob controle. É super compreensível pensar em parar um imunossupressor no meio de uma pandemia viral, né? Dá um certo medo. Mas a orientação dos especialistas foi bem clara: não pare o tratamento por conta própria. Interromper de repente pode causar um efeito rebote, a doença pode voltar com tudo e, ironicamente, isso pode até aumentar o risco de infecções. A orientação vai depender do tipo de medicamento. Para os imunossupressores mais clássicos, como metotrexato e ciclosporina, a recomendação era avaliar a suspensão se aparecessem sintomas ou se houvesse contato com alguém infectado. Agora, para os biológicos, a história é outra. A orientação era não suspender preventivamente. A pausa só deveria ser considerada em caso de teste positivo para a Covid-19. Ok, vamos para um cenário bem prático. A pessoa não está doente, mas teve contato com alguém com suspeita de Covid-19. E agora? O que fazer? Primeiro, é bom a gente entender o que os médicos consideram um contato de risco. Não é só cruzar com alguém na rua, tá? É um contato mais próximo e mais demorado. Tipo ficar cara a cara, a menos de 1 metro, por mais de 15 minutos, ou dividir um ambiente fechado por um bom tempo com a pessoa. Se o contato se encaixa nessa definição, as recomendações eram essas 5 ações. O principal no centro de tudo é monitorar os sintomas por 14 dias. E ao redor disso, as outras medidas de apoio: manter o distanciamento, caprichar na higiene das mãos, limpar bem as superfícies e, claro, se algum sintoma aparecer, procurar um médico e seguir as orientações. Agora vamos abordar o cenário que todo mundo queria evitar, mas para qual a gente precisava se preparar: a infecção confirmada. Entender como a doença progride é super importante para saber o papel dos medicamentos. A Covid-19 não é uma coisa só estática. Ela evolui em fases e o tratamento pode ter um efeito diferente em cada uma delas. A doença costuma ter 3 estágios. O estágio 1 é a fase inicial, da resposta ao vírus, com sintomas mais leves. O estágio 2 é a fase pulmonar. Agora, o perigo mesmo aumenta no estágio 3, que é a fase de hiperinflamação. Nesse ponto, o problema não é mais só o vírus, mas a resposta exagerada do nosso próprio sistema imunológico, a famosa tempestade de citocinas. E é aí que, paradoxalmente, alguns desses remédios que modulam a imunidade poderiam, em teoria, até ajudar a frear essa reação exagerada.
E para fechar, vamos explorar uma conexão que é bem surpreendente. Além de todo o estrago que a gente conhece, a Covid-19 também pode se manifestar de um jeito bem visível, na pele, que é justamente a área da dermatologia. Pode parecer estranho para muita gente, mas as manifestações na pele por causa da Covid-19 não foram raras, não. Olha só esse número de um grande estudo espanhol, que impressionante! Quase metade dos pacientes que tiveram alguma lesão de pele apresentam um tipo de erupção chamada máculo-papular. São aquelas manchinhas avermelhadas e um pouco elevadas, bem parecidas com as de outras viroses comuns. E não era só um tipo de lesão. Os pesquisadores identificaram 5 padrões principais, desde os famosos dedos de Covid, que parecem com frieiras e geralmente apareciam em casos mais leves, até lesões que parecem urticária e, em casos mais graves, o livedo ou necrose, que já indicavam problemas de coagulação e um prognóstico pior. Reconhecer esses sinais na pele podia ser importante para um diagnóstico mais rápido. Depois de toda essa informação, se tem uma mensagem que precisa ficar, é esta aqui. Não existe uma regra única que sirva para todo mundo. O perfil de risco de cada um, o tratamento, as comorbidades, tudo isso cria um cenário único. Por isso, a parceria e a conversa franca com o médico são e sempre serão a ferramenta mais importante de todas. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão para o futuro, né? A pandemia meio que nos forçou a olhar para o sistema imunológico de um jeito diferente, mais detalhado. A questão não é só ligar ou desligar a imunidade, mas sim como a gente consegue regular, ajustar com precisão. Encontrar esse equilíbrio delicado é, com certeza, um dos maiores desafios e uma das áreas mais fascinantes da medicina de hoje.